Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. Dessa vez o assunto do vídeo é como declarar opções. Como declarar a posse das opções no dia 31 de dezembro de 2020 e como declarar o lucro ou o prejuízo dessas opções. Eu também vou mostrar como calcular se a pessoa teve lucro ou prejuízo. Esse é um assunto que eu vejo que tem pouco conteúdo mostrando isso na prática, como fazer todos esses cálculos, como lançar no programa da Receita Federal, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar tudo isso na prática. Então fica comigo até o final desse vídeo, curta esse vídeo, assim o YouTube vê que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, nós vamos direto para o conteúdo, mostrando na prática no programa da Receita Federal como fazer essa declaração. Então, eu já estou com o programa aberto para mostrar para vocês. Se vocês têm uma opção e no dia 31 de dezembro do ano da declaração, que no exemplo desse ano é o 31 de dezembro de 2020, então vocês vão precisar lançar essa opção como um bem de vocês. Então vocês vão ter que ir em bens e direitos. Eu já tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, mas para vocês não teria, vocês iriam em novo. Eu vou abrir ele aqui. Qual é o código que vocês vão usar? É o 47. A própria discriminação já diz: mercados futuros de opções e a termo. Esse é o código que vocês vão lançar. E aí vocês vão fazer uma discriminação. Eu fiz aqui uma de exemplo para mostrar para vocês, uma bem básica. Quanto mais informações vocês colocar, melhor. Então são, por exemplo, aqui 1000 opções. Aí eu colocaria a informação dessa opção, o código da opção, com vencimento. Aí coloco a data de vencimento dessa opção. O custo aqui vamos trocar, vamos botar preço médio. E aí depois, com esse preço médio, a gente vai saber o total, levando em consideração que são 1000 opções. Digamos que o preço médio era de R$1 vezes as 1000 opções, daria um total de R$1000. Então aqui ainda dava para colocar qual é a corretora que vocês estão operando. Dá para colocar aqui nome da corretora e o CNPJ dela. Então basicamente isso aí que vocês precisam lançar. E eu coloquei aqui uma observação, como vocês podem ver. Segundo a legislação, vocês só são obrigados a lançar uma opção se o valor dela for superior a R$140. Tenham muito cuidado com essas regras de valor mínimo, que tu pode acabar se confundindo e aí um ano tu esquece dessa regra e não lança um valor que é superior ao que você não precisa declarar. Então eu sempre recomendo que, se você tem mais algum outro investimento que tu precisa declarar, pega e declara tudo logo para tu não ter problema, não ter dor de cabeça. Eu vejo muita gente mostrando as regras exatas do que você precisa fazer. Por exemplo, precisa lançar o investimento só se é maior de R$1000. Mas se tu tá fazendo a declaração, pega e lança logo tudo o que tu tem, todo o teu patrimônio, toda a tua renda, todas as tuas dívidas. Faz tudo certinho, assim você evita ter problemas, diminui o risco de você ser chamado pela Receita Federal para prestar esclarecimento, cair na malha fina ou até levar uma multa. Então é muito mais fácil lançar tudo do que ter um problema e ter que resolver depois. Então eu sempre recomendo, não se apeguem a esses valores. Tem algum investimento, lança. E daí fica muito mais simples. No caso de opções, dificilmente vai ter uma situação em 31/12/2019, porque uma opção não costuma ser tão longa. Mas se for o caso, vocês teriam o valor aqui e aí colocariam aqui em 31/12/2020 o total desse lançamento aqui que vocês estão fazendo. E aí só dá o ok. Lançando uma opção como bem, é basicamente isso aí que tem que fazer. Só que aí se tem um lucro ou um prejuízo, como é que vai fazer? Nós vamos lá em renda variável, operações comuns day trade. Pessoal, não saiam do vídeo, porque depois eu vou mostrar na prática como vocês calculam o lucro de vários tipos de opções. As opções que são exercidas e as que não são exercidas. Então continua comigo. Aqui vocês vão ter que olhar se é titular ou dependente e vão ter que cuidar o mês. O mês da operação vai ter que estar bem certinho selecionado. Se é agosto, tem que estar selecionado agosto aqui. E aqui vai estar então os tipos de mercado e de ativo.
Aqui vocês podem ver mercado à vista, que é no caso ações, ETFs, BDRs, mas aqui logo embaixo o segundo é o mercado opções. É esse aqui que nós vamos precisar. E aí vocês já podem ver os itens que tem, mercado, opções, ações. Digamos que para esse exemplo era uma opção de uma ação, então vocês lançariam aqui. Se vocês não fizeram compra e a venda de uma opção no mesmo dia, vocês lançam em operações comuns. Se vocês fizeram no mesmo dia, é day trade. Aqui vem uma coisa muito importante que muita gente se confunde. Vocês podem ver aqui, ó, a coluna de operações comuns. Aqui para baixo, ó, todos são operações comuns. Então tudo que for lançado em operações comuns pode ser compensado. Não interessa se é mercado a termo com mercado futuro ou se é, por exemplo, opções com ações, BDRs, ETFs. Digamos que você teve um lucro de R$300 com ações e teve um prejuízo de R$300 com opções. Então isso aqui tudo vai compensar. Então na verdade nesse caso você não teria nenhum lucro, nenhum prejuízo, ficaria zerado, não pagaria imposto. Mas as duas não se misturam. Operações comuns não compensa day trade e day trade não compensa operações comuns. Então vocês só lançariam aqui, digamos, tive um lucro de R$300 em opções. Eu coloco aqui embaixo, ó, ele já vai puxar, ó, o resultado líquido do mês, como só tem esse resultado de R$300, a base do imposto vai ser 300, porque não tem nenhum outro prejuízo a compensar, mas digamos que no mês anterior eu tive R$100 de prejuízo, o sistema automaticamente vai identificar aquele 100 e vai reduzir, e a base de cálculo do imposto seria R$200. 15% de imposto daria 45. Esse imposto vocês já deveriam ter pago, se por exemplo vocês operaram lá em agosto, vocês deveriam ter pago até o último dia útil do mês de setembro. Então é sempre um mês após a operação. Aqui vem o grande detalhe: se vocês já fizeram a DARF, já pagaram, vocês têm que vir aqui em imposto pago e botar o valor que vocês pagaram, porque senão ao final da declaração o sistema vai ver que está faltando esse pagamento de R$45 porque você não identificou que você já pagou e vai acabar gerando uma DARF de R$45 para te pagar. Então tem que tomar cuidado nisso aí, tem que vir aqui embaixo em imposto pago e botar o valor que vocês pagaram para não ser cobrado duas vezes. Então no sistema é basicamente isso aí que vocês precisam fazer. Agora vamos mostrar na prática como calcular os lucros. Então eu tenho uns exemplos aqui para vocês. Então o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é de opções que não chegaram no vencimento. Como é que vocês vão calcular o lucro? Vocês vão pegar o valor da venda total, vão descontar os custos da operação, taxa de corretagem, taxa de emolumentos, taxa de liquidação. Todos esses custos podem ser descontados e desconta o valor da compra, seria o valor de custo que você teve para fazer essa operação. Então ali vocês vão ter o lucro líquido e vão pegar 15% porque vai ser o imposto que vocês vão precisar pagar. Então eu peguei aqui dois exemplos para mostrar para vocês. Digamos que tem uma compra de 1000 opções, botei aqui um código só para dar um exemplo, por R$1 cada. Isso dá um valor total de R$1000. Então se você vende essas 1000 opções em 30 dias depois por R$1,10, isso vai dar um total de R$1.100. Então aqui digamos que o custo da operação foi de R$10, então eu vou pegar, ó, valor da venda R$1.100 menos custo de operação R$10 menos o valor de compra, ó, R$1.000. Isso vai dar R$90 de lucro líquido, 15% de imposto ia dar R$13,50 de imposto para pagar. E aqui com o exemplo 2, digamos uma venda de 1000 opções por R$1 cada uma, totalizando R$1.000. E daí depois uma compra de 1000 opções, 30 dias depois por 75 centavos cada uma, que deu um total de R$750. Então digamos que o custo da operação foi de R$20. Pega os 1000, que foi o total da venda, desconta os R$20 do custo de operação e desconta os R$750 da compra. Isso vai dar então R$230 de lucro líquido e que vai dar um total de R$34,50 de imposto
imposto para pagar. Então fica bem fácil de entender. E o segundo jeito seria uma opção que vira pó e não é exercida na data de vencimento. Então quem compra opções vai ter prejuízo. Então, por exemplo, comprou 1000 opções de X por 20 centavos cada. Isso dá um custo de R$200. Como ela virou pó, você teve os R$200 de prejuízo. Então ele fica para compensar. Exatamente como eu mostrei lá. Vocês iriam no programa e colocariam aqui em mercado de opções, botava menos R$200 e estava feita a operação. Voltando lá então, e quem vende opções vai ter lucro e vai ter que pagar os 15% de imposto. Porque, digamos, você vende 1000 opções de X por 15 centavos cada, isso vai dar R$150. Então, como ela virou pó, esses R$150 que você recebeu, eles vão ser um lucro. Aqui só não esqueçam de descontar as taxas. Eu não estou colocando aqui taxa, mas eu já avisei vocês que as taxas devem ser descontadas. Então ia dar um imposto de R$22,50 para pagar nesse exemplo. E agora o exemplo mais complexo e que tem que tomar mais cuidado, que é no caso quando uma opção é exercida. Olha o que acontece quando uma opção é exercida. As opções elas vão alterar o preço médio do ativo e o imposto só é calculado no momento da venda do ativo. Por exemplo, vocês vão comprar uma opção, ela vai alterar o preço médio que vocês têm naquela ação, porque ela faz parte do custo que vocês têm na ação, e depois, só quando vocês vender aquele ativo, que vocês vão ter que fazer a apuração do imposto, porque enquanto vocês não vender, vocês não têm um lucro para ser calculado. Então vamos mostrar aqui, por exemplo, o titular de Cal. Ele vai ter, digamos, 100 ações da ação Y com um preço médio de R$10, que dá um total de R$1.000. E aí ele compra opções por 10 centavos cada, que dá um total de R$10. Isso dá o direito dele comprar a ação Y por R$8 cada, e eu fui exercido, por exemplo. Então eu desembolsei R$800, que são as 100 opções que eu tinha a R$8 cada, 8 vezes 100, 800, e mais os R$10 que eu gastei para comprar as opções. Então isso vai dar um total de R$810 que eu desembolsei. Então para o preço médio eu vou pegar os R$1.000 que eu já tinha de posição, mais esse desembolso de 810, isso vai dar um total de 1.810. Então para saber o meu preço médio, eu vou ter que dividir pela quantidade de ações que eu tenho. Então, eu tinha 100 e eu comprei mais 100 através das opções, então eu tenho 200 ações. Meu novo preço médio vai ser de R$9,05. Então, depois de um tempo, digamos que eu vendi as minhas ações por R$11 cada uma. Isso deu um total de 2.200. Lembrando que aqui também tem que descontar custos de corretagem. Vamos fazer o exemplo mais simples para ser mais fácil de entender. Então, vocês pegariam os 2.200 e descontariam 1.810, que é o custo total dos meus ativos que eu tenho. Então, isso dá um total de R$390 de lucro ou R$1,95 por cada ação. E aí você tem que pagar 15% de imposto sobre esse valor que é o lucro líquido. O lançador da Cal, vamos pegar o exemplo aqui, ele tem, digamos, uma posição de 1000 ações com um preço médio de R$10, que dá um total de R$10.000. Aí ele vende 100 opções por 10 centavos cada, que dá um total de R$10, que dá o direito de vender a ação por R$12. E aí acaba sendo exercido. Então o meu preço médio, eu vou pegar os R$10.000 e vou descontar o custo da opção, vai dar R$9.900 e eu vou dividir pelas 1000 ações que eu tinha. Isso dá um preço médio de R$9,90. Então, como eu fui exercido, o valor da opção ficou em R$12 cada uma. Então, 12 vezes 1000 ações dá 12.000 a venda total, menos 9.900, que é a minha posição total. Quando você é o lançador, o custo da opção ele diminui o preço médio. O preço médio era de R$10, só que o custo da opção ele faz o preço médio diminuir. Então isso dá um lucro de R$2.100 ou R$2,10 por ação. Aqui lembrando de novo que eu não considerei os custos da operação, mas vocês precisam também descontar esse valor. Então, como eu botei aqui uma observação, o fato de vender a ação no mesmo dia do exercício dessa opção, isso não é day trade. A única forma para opções que é considerado day trade
é você adquirir uma opção e vender ela no mesmo dia. E aí vem o caso do titular de put. É o terceiro exemplo, uma posição de 100 ações com preço médio de R$10 também dá um total de R$1.000. Aí compra 100 opções por 50 centavos cada, dando um total de R$50. Então eu desembolsei R$50, que é das opções, mais R$1.000, que era a minha posição. Isso somando, isso vai dar uma posição total de R$1.050. Então, 1.050 dividido por 100 vai dar R$10,50. Então, ó, digamos que vendi depois de um tempo essas 100 ações por R$11 cada, isso vai dar um total de R$1.100. Então, eu tenho um lucro de R$1.100, o meu custo é de R$1.050, isso dá R$50 de lucro ou 50 centavos por ação. Então, fica bem simples de entender. E o último caso, então, é de um lançador de put. Como, por exemplo, aqui, ele tem uma posição de 100 ações com um preço médio de R$15, que dá um total de R$1.500. Aí eu recebo R$1 por cada opção, essa operação vai me dar R$100 pro meu bolso. Então, o meu preço médio ele vai diminuir. Tinha um preço médio de R$15, mas eu adquiri as opções a R$1 cada. Então, esse R$1 ele vai descontar do meu preço médio. Então, eu vou ficar com um preço médio de R$14. E aí, digamos que essa opção tinha um strike de R$16,50. Que nos R$16,50, então, eu sou exercido. Então, isso vai dar um total de R$1.650, certo? Então, eu pego R$1.650 e subtraio pelos R$1.400, que é os R$14 do meu preço médio novo pelas 100 ações que eu tinha. Então, isso vai dar R$250 de lucro ou R$2,50 por ação. Pegando aqui R$16,50 menos 14 vai dar R$2,50. Então, fica bem simples de entender. E aqui eu coloquei uma observação que vai ficar bem claro para vocês. O titular, ele sempre adiciona o prêmio das opções ao preço médio. Então, quem é titular e compra uma opção, essa opção ela vai somar ao preço médio, ela vai aumentar o preço médio do ativo. Já o lançador, ele vai subtrair o prêmio das opções do preço médio. Então, quem é lançador, compra uma opção, esse valor vai diminuir o preço médio do ativo. Só tomar cuidado com isso aqui, que vocês entendem, fica bem claro de fazer, vão conseguir sem problema nenhum. Então, basicamente, isso vocês precisam entender, isso tem que estar bem claro para vocês conseguirem calcular o lucro certo. Lembrando aqui que muitos exemplos eu não contei o custo da operação, mas tem que considerar. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, então eu peço que curtam esse vídeo, assim o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão saber sobre esse conteúdo. Compartilha esse conteúdo com teus amigos, tua família, qualquer pessoa que tu conhece que investe em opções e pode ter essa dúvida. Então você pode estar ajudando também uma outra pessoa. Se ainda não é inscrito no canal, não perde mais tempo e se inscreve. Eu estou trazendo muito conteúdo, principalmente prático, para ficar claro e fácil de entender. E como sempre, eu vou deixar mais uns vídeos aqui na tela para vocês dar uma olhada. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá e tchau!